Bom dia a todos. Só estamos esperando mais um pouquinho o pessoal acabar de entrar na sala, tá? 9h03 iniciamos nosso dia de hoje com a ginástica laboral, depois iremos para a palestra. Bem, 9h03, vamos lá, conforme nosso combinado. Oficialmente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Nesse dia lindo aqui no Rio de Janeiro, tá um dia bem bonito aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Martini, as pessoas me conhecem aqui, me chamam mais por Martini, né? Eu sou coordenador de segurança do trabalho, sou parte integrante aqui do departamento de HSE e faço parte também da divisão de saúde e segurança. E esse ano fiz parte aqui do comitê do mês da segurança e da CIPAT 2024, aqui da State Grid. Para iniciar nosso dia de hoje, So today I'm going to nossa ginástica laboral. Bom dia, Ellen. Bom dia, eu compartilho com você que aqui no Rio de Janeiro tá lindo mesmo o dia, e para a gente celebrar, né, esse dia lindo com a gente, vamos nos movimentar um pouquinho. Nosso último dia da CIPAT literalmente sextou, então vamos começar de pé, pés paralelos e dar aquela espreguiçada. Sim, vai chegando, o corpo chegando, puxa, puxa, puxa. Inspira, solta o ar, desce o braço. Mais uma vez, vai lá em cima. Isso. Puxa, 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 puxa. E solta o ar. E vamos fazer aquele sorriso para os dias, sorrindo com os ombros. Coloca as escápulas lá para trás, juntando a cintura escapular, parte superior. Dá uma soltada, uma vibrada no corpo, dá uma sacudidinha aqui para a gente começar, colocar esse corpo presente. E vamos fazer um movimento ó, de 8 com o colar cervical. Tenta fazer um movimento do infinito ou do 8. E faz esse movimento na vertical e tenta fazer na horizontal. Sente a mobilização, desenha mesmo como se tivesse uma ponta do lápis na cabeça, você desenha do teto o 8. Isso. E agora a gente vai fazer esse mesmo movimento com o ombro. E aí a gente faz ó, o movimento do 8. Faz um movimento do 8, tentando fazer esse movimento bem estranho mesmo. Mobiliza o 8 como uma minhoca. Faz esse 8 e soltou. E aí a gente vai braço, apenas braço direito. Joga na frente e desenha o infinito, que é o 8 deitado, com a ponta dos dedos no ar. Vem e faz esse movimento desse infinito. E deixa o fluxo do movimento fazer esse exercício. Deixa a gravidade só, só, só. Fazer esse infinito no ar. Ok. Outro braço. E desenha esse infinito. Bem soltinho, mobilizando toda a articulação do ombro. Faz grande. Esse infinito, né? Ele já vai ter o 8. Primeiro, infinito deitado. Solta, 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 solta. O outro braço desenha o 8 agora. Mobiliza. Sente o cotovelo esticado. Sente o movimento do 8 dentro da sua articulação do ombro. O outro braço. Às vezes dá tilt, né? É só pensar em desenhar no ar, com o cotovelo esticado, punho esticado, desenha com a ponta dos dedos da mão no ar esse 8. Você está mobilizando toda a sua articulação glenohumeral dentro do braço. Isso, e vai parando, soltou. Coloca os ombros, as mãos nos ombros,
joelhos sempre soltinhos. E agora, esse infinito. Tem esse infinito. E esse infinito, ele vai crescendo de mobilizar a nossa coluna vertebral. E faz grande esse infinito, ó. Vai chegando, dobrando os joelhos também. Grande esse infinito. E em pé. Meu tilt. E parou. E agora a gente vai desenhar o 8 com a ponta dos cotovelos também. Ó, vai para cima e faz esse 8. Em cima, desce a ponta para baixo e mobiliza bem essa articulação do ombro. E agora a gente faz incluindo o tronco lá em cima e desce, ó, junto, sobe, desce, desenha o 8 com o corpo, desce, o cotovelo que comanda. E para o outro lado, desenha esse movimento solto, punhos na frente, e a gente vai fazer só com o punho esse movimento do infinito. Infinito. Fica uma dancinha, né, gente? Mas aqui a gente está mobilizando bem a articulação do punho. Agora o 8. Então, vamos desenhar junto, ó. Um, desenha esse 8 agora em pé. Então, infinito em pé. Faz esse movimento, cotovelo esticado. Dá atenção só para o punho. Isso. Bem, aquece bem, gente. A mão, relaxa, relaxa, soltou. E agora a gente vai para o quadril. Então, dobra um pouquinho os joelhos e a gente vai mobilizar a articulação do quadril também fazendo o infinito. Ó, faz uma bolinha no lado, uma bolinha do outro lado. E faz esse movimento, ó, roda o corpo todo desenhando o 8 infinito, agora pelo quadril. Chega a mobilizar até os pés. E solta, desenha o 8, é o quadril que leva a fazer esse movimento do infinito. Isso, e parou, soltou, solta aqui um pouquinho. Inspira, e vamos mobilizar agora a articulação do quadril, fazendo o movimento do joelho. Então, solta o ar, inspira, estende um pouquinho a perna, para lá fazer o infinito. Se quiser apoiar em algum lugar, tudo bem, na cadeira. Isso. Vai soltando bem a articulação do quadril. O joelho aqui conduz. E solta, solta a outra perna. Inspira, solta o ar. Qualquer posição de equilíbrio, a gente ganha mais equilíbrio na expiração. Então, mantém a energia para baixo e mobiliza a articulação do quadril, fazendo um desenho do 8 ou do infinito, deitado com a ponta do joelho. Isso, se mobiliza. Isso. E soltou, soltou, soltou. E só o pé, gente, agora. Mobiliza bem, deixa soltinho, pode deixar bem pertinho do chão. Sai. Oi. E tudo bem se não sair um 8, se não sair um infinito. É só para a gente mobilizar de uma forma diferenciada a articulação do tornozelo, que a gente faz só os movimentos mais comuns no dia a dia. Soltou, deixa eu sacudir lá na frente. A outra perna. E 8. Tá difícil aí com a coordenação motora? Pensa em desenhar um dedão no chão. Esse 8.
Isso, infinito. De infinitas possibilidades que nós temos para viver o nosso dia, pensando nisso. E soltou, soltou. Inspira, vai lá em cima do joelho. Sustenta aqui nessa posição. E aí a gente vai, ó, soltar o ar e tirar uma das pernas. E solta o ar. E mantenha aqui o nosso dia, mente, corpo, mente. Desce os braços, mantendo a posição. Fica aí um pouquinho, solta o ar. Pensa no umbigo das costas e energia para o chão, enraizando para o seu dia. Inspira, funda. Inspira, solta a perna, sobe os braços. Mantenha a expiração. Sente o pé de base. O pé de base te sustenta para o seu dia. E o outro pé sai do chão para você manter o equilíbrio em qualquer situação. Desce os braços, coloca a energia no chão, inspira, apoia o pé, solta um pouquinho. Isso, coloque as duas mãos no peito, dá uma inspirada grande. Isso, pensando que fizemos a aula do infinito, que somos infinitas possibilidades e depende das nossas escolhas para mantermos o equilíbrio. Inspire, solta o ar, relaxa as mãos e vai voltar. Obrigada, gente. E que o corpo esteja aí presente, atento para a palestra que vai começar agora, que o Martini vai apresentar aí. Muito, muito obrigada, gente. Ellen, muito obrigado pela sua ginástica laboral. Antes de iniciar a nossa palestra, né, gostaria de deixar alguns recados para vocês, tá? Essa palestra é uma palestra gravada, ela possui também tradução simultânea para a língua inglesa, tá? Na sua tela, na parte de baixo, existe um ícone no formato de um globo terrestre e lá você consegue escolher em qual língua deseja ouvir essa palestra, tá? E também, em relação às perguntas que serão feitas, né, para o palestrante, você deve deixar na caixinha com a sigla Q&A e não no chat, tá? E essas perguntas vão ser feitas por palestrantes no final da palestra, ok, pessoal? E para começar a nossa palestra, né, gostaria de agradecer já imensamente o Eduardo Murat, tá, por estar aqui com a gente hoje, né? É uma grande satisfação, uma grande honra estar com ele aqui hoje com a gente. É uma palestra muito esperada, foi muito pedida, foi um dos top 10 que foram pedidos para a gente aqui do comitê, tá, Eduardo? Só para deixar você um pouquinho mais nervoso agora, tá? E falando um pouquinho sobre o Eduardo, né? O Eduardo é doutor em comunicação pela USP, professor da UF da FRJ, da UF da UERJ, há 20 anos, trabalha com desenvolvimento territorial, empreendedorismo e liderança, consultor de comunicação e marketing, implantou projetos de team building, desenvolvimento de liderança, comunicação de impacto para lideranças e negociação, é sócio consultor da Orgânica Treinamento e Desenvolvimento, tá? E, Eduardo, como eu te disse, é uma palestra muito esperada, estou muito feliz por você estar aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira, no último dia da nossa CIPAT, encerrando o nosso mês de segurança também, tá? E está trazendo para a gente hoje a comunicação e sua importância dentro da equipe com seus superiores. Eduardo, deixa a palestra com você, uma ótima palestra. Muito obrigado pela apresentação, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Espero que tenha sido útil o que a gente conversou no último encontro. Vocês vão ver que tem alguns elementos que são comuns, quem participou do outro, mas de propósito, para a gente poder resgatar alguns elementos, já que comunicação ela se faz no dia a dia, por mais que são 1000 teorias interessantes que a gente poderia trabalhar aqui com vocês. Então, bom dia para vocês. Não se preocupem de já, desde o primeiro minuto, colocarem questões, né, rompendo um pouco o protocolo no nosso chat aqui, ou de outra forma. Vai anotando o que vocês querem perguntar ao longo do caminho, que a graça disso não é o que eu vou falar, é a troca entre a gente. É que vocês possam, quando terminar esse nosso encontro, poder aplicar algum desses elementos no dia a dia de vocês. Ok? É um prazer. Mas comunicação, na verdade, para ela ter realmente relevância efetiva com seus pares e com sua equipe como um todo,
ela precisa ser entendida como relacionamento e poder. É engraçada a ideia de poder, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Todo ato de comunicação deveria passar por essa lógica. Ela deveria começar com uma ideia do propósito. Se eu não tenho um propósito claro para falar alguma coisa com alguém, eu vou falar só pela emoção. Né? Os gregos já diziam para a gente que todo ato de comunicação, lá atrás, alguns milênios, tinham etos, patos e logos. Né? Você tinha os dados morais, né, socialmente aceitos, os princípios e valores daquele grupo, você tinha as dimensões racionais, ou seja, qual era o conteúdo, os elementos que tinham que ser ditos, as funções daquilo, e tinha a parte relacional, afetiva no processo. E se afetivo ou emocional não quer dizer fazer alguém chorar, é ter significado para as pessoas. Então, qualquer fala sua, seja no corredor, no cafezinho, seja numa grande reunião, numa palestra, ou numa entrevista que você esteja dando, representando a empresa ou a si mesmo, tem que ter uma função, ou seja, ao final da sua fala, você quer que fique o quê para as pessoas? Se eu só abrir a boca e comecei a falar meramente pelo impulso, pode dar problema. E a gente muitas vezes faz isso. Então é importante a gente ter a clareza do que eu quero conquistar ao final. Eu preciso entender que são as pessoas que estão ali. Por exemplo, eu não estou visualizando vocês, mas vocês trabalham em uma grande empresa. Imagino que muitas das pessoas aqui sejam da área de engenharia, de contabilidade, de finanças, de comunicação, inclusive, e as mais diferentes pessoas e com conhecimentos prévios e habilidades distintas de falar. Se eu não tenho esse conhecimento, essa noção de quem são vocês, do interesse de vocês no tema, eu talvez fale de uma maneira muito rebuscada ou muito básica, ou um conteúdo que seja super saiba e seja desinteressante, ou que seja muito complexo, que não faça sentido. Então, entender para quem eu estou falando alguma coisa faz diferença. Ah, Murá, mas com a minha equipe eu sei quem eles são. Sabe ou você conhece os crachás? Sabe ou você está pensando historicamente que são aquelas pessoas, mas quem é aquela pessoa naquele momento? O que está acontecendo na vida daquela pessoa? Se você está como liderança de uma equipe, você está liderando pessoas e não só processos. É claro que você lidera processos, é claro que tem indicadores quantitativos do que você está fazendo. Claro que sim. Mas a gente atinge os objetivos e as metas, a gente faz com que os OKRs e os KPIs façam sentido com as pessoas. Então eu preciso entender as pessoas e como elas estão naquele momento especificamente de interação com elas. Faz diferença, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que me importar com as pessoas. Senão a minha comunicação vai demonstrar que eu não estou me importando com ela, mesmo que as palavras sejam corretas. A intenção é transmitida no seu gesto, no seu tom de voz, no ritmo, na sequência de palavras utilizadas. Ah, isso é muito complexo, Murá. Não, não é não. É uma questão de você ter intenção, ter propósito. Saber, como você faz em qualquer outra coisa. Você vai escrever, vai fazer um relatório, vai desenvolver uma análise técnica sobre alguma coisa, vai construir um processo. Você não tem uma intenção, porque na hora de falar a gente acha que é só sair falando. Eu preciso saber quanto tempo eu tenho. Eu estou com o cronômetro, que vocês não estão vendo, os meus 50 minutos. Já sei que passaram quase 5 minutos, já passaram 4 minutos e pouco. Isso me dá uma noção, considerando aonde eu quero chegar, do quanto eu posso desdobrar, detalhar. Eu sei que eu não estou presencialmente, vocês não estão vendo todo o meu corpo, talvez não estejam nem vendo direito, está olhando para o celular, dependendo de como a projeção esteja sendo apresentada para vocês, vocês estão vendo só a projeção. Porque uma coisa é vocês estarem me ouvindo e vendo essa imagem. Outra coisa diferente é vocês estarem me vendo. E eu estou falando daquela mesma imagem que a gente estava aqui. Claro que a minha voz é a minha principal ferramenta no ato de fala, em qualquer ato de fala. Pode ser falando com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com seu pai, sua mãe, com alguém no trânsito que te irritou. A sua voz é a principal ferramenta. Mas suas expressões faciais, o seu corpo, tudo que Ellen fez com vocês para soltar o corpo, permite, inclusive, que em alguns momentos, sem ter que ser agressivo na fala, o seu gestual e o seu corpo indique que você está intenso, que tem uma urgência naquele tema, ou que está tudo tranquilo, está tudo bem. As suas expressões faciais, o seu gestual e o seu corpo vão dizer isso. Se você se aproxima muito de uma pessoa para falar alguma coisa, tem uma diferença. E se eu estou no Zoom ou se eu estou no presencial, faz diferença. Como é que vocês definem o que é o grau de importância? Se eu me afasto, se eu me aproximo, se eu fico com a mão na cabeça virada para a direita, para a esquerda, se eu olho para cima, todos esses elementos geram subjetivamente uma informação para o outro. A gente lê desde pequenininho. As crianças, muito pequenininhas, conseguem identificar, não sabem nem falar ainda, mas identificam a emoção das pessoas que estão com elas. Porque elas olham, o cérebro da gente é feito para procurar padrões e comparar padrões. Então, elas veem uma situação, registram.
Veio outra situação, registro. Veio uma terceira, registro. Quando acontece a quarta, ela compara com as anteriores. É igual ou diferente? Tem a ver com o que eu já vivi ou outra coisa? A gente faz isso sem perceber, o tempo todo. Então, veja, se eu estou no presencial, a tela estava projetada ainda, a gente estava vendo simultaneamente a minha tela. Se eu estou aqui, tem uma outra forma de lidar. Eu, de vez em quando, deveria interromper a minha projeção, interagir com vocês para gerar conexão de novo com vocês. Tudo bem? Vamos voltar para lá para a gente terminar de entender essa lógica. Isso vale, não é para palestra, é para qualquer interação. Ok? E desculpem a voz, porque até ontem eu estava sem voz nenhuma. Mas o dia amanheceu bem, realmente o Rio de Janeiro está com um dia maravilhoso e vai dar tudo certo. Então eu preciso entender qual é o local, qual é o tempo. Local, inclusive, se é numa interface ou se é presencial. Qual é o contexto? Eu estou na terceira etapa, estou no último dia da CIPAT, entendendo que vocês já estão cansados, é uma sexta-feira, a pipeline de tarefa já está acontecendo e bombando o tempo todo. Ou eu estou no início, no primeiro dia, primeiro encontro, a primeira palestra que tem que cativar todo mundo. São momentos distintos, quem estava no primeiro dia, no segundo, no terceiro, hoje. São momentos distintos. Vocês estão aqui porque desejam ou porque é uma obrigação? Está acontecendo alguma coisa no cenário do mercado que é super bacana, interessante e instigante, ou é uma crise que está acontecendo? Imagina o pessoal de empresas que estão passando por crise nesse momento, como uma grande empresa varejista do Brasil nesse momento. O que está acontecendo com aquelas pessoas? Como é que uma CIPAT se dá naquele momento? É distinto de vocês que estão num outro momento de empresa. Então, aí sim eu consigo definir quais são os conteúdos, são os objetos e quais são os recursos. Eu vou ter uma interação, eu vou ter um vídeo, eu vou ter um áudio, eu vou fazer uma provocação, eu vou contar uma história. Como é que eu vou fazer isso? Para que isso se desdobre na narrativa, na estrutura de fala, nos tempos e movimentos. Então, gente, mas isso é muito complexo, eu não vou lembrar, minha função não é ser comunicador. Desculpa. A função de qualquer pessoa numa empresa é ser comunicador. Ele pode não trabalhar e ganhar para fazer o plano de comunicação da organização. Mas toda liderança, todo executivo, todo e qualquer profissional técnico, e o mesmo marceneiro, não interessa o nível hierárquico. Se está numa organização, ele tem que saber comunicar, ouvir, interpretar, trocar informação com os outros. E aí faz uma coisa que a gente falou lá no outro encontro. Se isso tudo é verdade, eu posso simplificar toda aquela lógica dizendo que toda vez que você for falar com alguém, toda vez, para ter sentido, para gerar conexão, para reduzir riscos de conflitos, eu tenho que me perguntar, afinal de contas, sobre o que eu estou falando, what, o que aquilo tem a ver com as outras pessoas, now what, e o que elas deveriam fazer a partir desse momento. Qual o significado, qual o impacto, qual a transformação, qual o uso. Sempre se perguntem isso, em qualquer momento. Vai dar um feedback, vai fazer uma reunião de alinhamento, vai fazer um trabalho de tomada de decisão. É o que aquela reunião? Não interessa. É o cafezinho na hora do intervalo que gera conexão com as pessoas. O que você quer? What, so what, now what. Isso é fundamental. É essencial que vocês se perguntem sempre esses elementos. Se você se perguntar em qualquer interação, vai facilitar, inclusive, a ter menos preâmbulos. Tem pessoas que têm conteúdo maravilhoso, mas fazem um preâmbulo enorme para justificar alguma coisa e você se perde no meio do caminho e no final você não sabe sobre o que ela queria falar com você. Ou achando que estão sendo objetivos, não colocam um contexto mínimo para você entender como que aquela fala se dá e o que motivou aquela fala. Aí fica grosseiro, não fica objetivo. Você talvez tenha que repetir, gere conflito e você tem que mediar aquilo depois, porque você achando que estava sendo objetivo. Colocou pouca informação, não colocou a informação necessária, indispensável. Talvez tenha posto só que era útil, porque toda fala tem uma coisa que é indispensável. Se você não falar, aquilo não funciona. Tem algumas coisas que são importantes, adensam, melhoram, explicam, aproximam as pessoas. Tem coisas que são meramente úteis. Então, afinal de contas, a gente está falando de uma coisa que é indispensável, que é importante, porque é útil naquele momento. Vale a pena sempre vocês se perguntarem o que é o que nas suas falas, ok? Beleza, se eu entendi isso, eu comecei tendo propósito, para no final ter uma narrativa correta, entender quem são as pessoas, qual é o conteúdo que eu vou estar trabalhando, para gerar algum efeito, eu posso me preocupar também com outra coisa que é comunicação simples, que a gente viu no outro encontro, mas olha só, simples não é simplório. Como é que eu pego uma discussão que aconteceu na alta gestão, por exemplo, CEO, diretores, vice-presidentes, depende de como é a estrutura de vocês, e aquilo tem que ser cascateado em todas as unidades da empresa no Brasil, por exemplo, ou no mundo, até o chão de fábrica, sobre uma nova diretriz de sustentabilidade, ESG, sobre diversidade, segurança psicológica, meta empresarial, financeira,
Não interessa qual o tema. Será que as discussões e esse grande macro tema de, por exemplo, energias limpas e o percentual da energia limpa no faturamento da empresa, que está no boarding, ele vai ser o mesmo conteúdo, no mesmo formato, com a mesma linguagem quando estiver lá no chão de fábrica? Provavelmente não. Ou com o técnico que está numa operação, numa ação técnica? Provavelmente não. Mas o conceito aqui, message central, tem que ser a mesma, se desdobrando para cada nível hierárquico e os usos que aquelas pessoas vão ter sobre aquilo. Isso é óbvio. Será que a gente faz? Então eu deveria me perguntar como é que eu faço, de que maneira, com que recursos eu faço com que a comunicação seja simples, ou seja, objetiva, atinja o outro. E a simplicidade é um grau de sofisticação enorme, porque eu tenho que ter precisão do que eu estou fazendo. As pessoas que não são precisas nos seus temas desdobram e conectam coisas que não fazem sentido, porque elas não entenderam a essência, o indispensável daquilo. Então, quando você estiver falando, se eu pensei os 3 Ws, se eu entendi qual a proposta que são as pessoas, eu posso fazer uma comunicação simples, uma comunicação que me permita, lembra desse gráfico aqui? Só que eu complementei ele para vocês. Eu deveria também olhar aquela mandala de outra maneira. Tá. Então, para eu ter um propósito, para entender quem são as pessoas, eu deveria começar tendo empatia. Empatia no sentido de entender quem é o outro. Qual é a linguagem adequada para o outro? Porque a comunicação se faz para o outro, não é para mim. Não é para a minha linguagem, não é só para o meu interesse. O meu interesse era completado no outro, no imaginário, no repertório, nos elementos e nas características do outro. Então, eu preciso entender primeiro qual é a linguagem do outro. Qual é a... Como é que, dependendo, por exemplo, no caso de um feedback, ou no caso de você dar mais uma tarefa para alguém que já está cheio de atividade, porque a equipe é enxuta, porque a equipe é competente, mas você está colocando mais uma tarefa para a pessoa. Será que eu estou validando a emoção dela na hora que ela faz algum desabafo ou fala que não vai ser simples? Ou eu acho que estar na empresa e ser competente é nunca reclamar. Ou que ter inteligência emocional é sempre falar de maneira lânguida, tranquila. Não é isso. É dar devida emoção em função de cada uma das situações específicas. Então, eu não posso invalidar o sentimento do outro, mas se eu não consigo entender qual é o sentimento do outro, eu não sei nem como validar ou invalidar. A cordialidade aí no sentido que a gente usa hoje, né? De gentileza, porque o homem cordial, originário, é o homem colérico, cordial de coração. Cordial vem de coração, de emoção, de impacto, e não de gentileza, que a gente traduziu depois, ao longo dos anos para a ideia de gentileza. E realmente é um significado usado, né? Mas a cordialidade aqui tem a ver exatamente com a gentileza. Como é que eu sou gentil? Sendo preciso, exigindo das pessoas o que tem que ser exigido, dando suporte às pessoas para a realização da tarefa. Eu preciso me dar o não conhecimento. O que é o não conhecimento nessa brincadeira? Eu já conheço o Antônio, já conheço a Maria, já conheço a Ellen. Trabalho com a Ellen há muitos anos. Mas a Ellen de 2 anos atrás não é a Ellen de hoje. A Ellen de 2 meses atrás não é a Ellen de hoje. E pode ser que de ontem para hoje tenha acontecido alguma coisa na vida da Ellen em que ela esteja mudada emocionalmente, racionalmente, com expectativas ou não, com irritações ou não, com questões a serem propostas, com a cabeça em outro lugar, mas ela está presente naquele momento trabalhando. Então, o não conhecimento significa sempre observar o outro naquele momento, naquele instante. Tá? Porque a gente sempre parte do, eu já sei, isso eu já conheço, ele já sei como é que é. E para o bem e para o mal. Sempre vai aceitar, sempre vai estar irritado. Então, não conhecimento é fundamental. E o mais difícil de tudo, que é não julgar e escutar até o final o que as pessoas estão falando. Percebendo que só isso aqui daria um grande seminário, uma série de treinamentos, uma transformação significativa na vida de vocês, se vocês aplicarem a empatia. Lembrando que vocês nunca estarão exatamente no lugar do outro, mas eu posso tentar entender o lugar do outro a partir de emoções que eu tenho e de realidades que eu tenho. O lugar do outro efetivamente é do outro. Você nunca vai atingir plenamente. E aí eu consigo definir o que a gente pensava importante e útil, que a gente já falou. Usar palavras conhecidas. Mas precisa usar jargão o tempo todo? Eu estava dando um treinamento para uma empresa grande, daqui a pouco uma das pessoas que eles estavam pegou um termo que é de finanças internacional, que faz sentido, que é bull marketing e bear marketing. Eu conheço os termos, eu fiquei me perguntando por que naquela situação ele está usando aquela expressão, por que não fazia sentido pleno, mas usou um termo bonito, que ficou impactante na fala, no discurso, no meio de uma reunião com 50 pessoas, metade das pessoas não entenderam porque não eram de finanças. Então, assim, aquele jargão que para finanças talvez tenha sentido pleno, para outras áreas não fazem sentido.
A gente usa muitas siglas. Se a pessoa dentro da empresa, facilita. Ou muitos termos em outros idiomas. Uma empresa multinacional faz sentido que todo mundo passa a falar quase que o mesmo idioma a partir disso. Mas tem sentido pleno em todas as situações? O ideal é que você use palavras cotidianas e evite expressões vagas. Veja, eu não vou... o que a gente chamaria de vaga? Imagina que eu peço de novo aqui para Daniel um relatório completo. O que é completo? Ah, mas ele é um executivo, é uma pessoa competente, contratamos para ser uma pessoa experiente. O que é completo? Completo para que contexto? Ah, mas é um relatório que ele faz sempre. Se ele faz sempre, tudo bem. Se ele tem um parâmetro que ele vai seguir e replicar, tudo bem. Mas já fez outros relatórios completos do mesmo tema, da mesma situação, para a mesma função. Então, na hora que eu vou dar uma tarefa para alguém, né, ou vou pegar uma tarefa com o meu chefe ou com uma pessoa de outra área, né, porque a gente atende as outras áreas da própria organização, não só a área que você está e não só clientes externos, cabe checar o nível de compreensão do outro, o desejo efetivo, ter um parâmetro que permita definir o que é o entregável. Então, certas expressões não ajudam. A não ser que você diga, olha, eu quero completo, ou seja, com item A, B, C, D, E, com tal linha do tempo, com tal dimensão, com gráfico, com texto, com análises, com referências. O que você quer? Porque senão o outro vai trabalhar o completo que cabe ao entendimento daquela pessoa naquele universo. E pode ser que ela seja muito detalhista e traga um completo muito acima, com muito mais informações do que você queria. Ela, com menos informações do que você precisava, ou com mais informações do que você queria, igualmente são ruins. Porque ou a pessoa gastou tempo e foi um custo desnecessário, de tempo, de equipe, de infraestrutura, de recursos, ou ele veio a quem e vai precisar de mais um tempo para completar e você talvez não tenha a informação do jeito que você quer. Então, repara, quando a gente usa essas expressões, porque todo mundo sabe, não, que isso é fácil. Para quem? O que está no seu imaginário? Qual é o uso? Porque você pode, mesmo que seja o mesmo modelo de relatório, naquela reunião especificamente, um detalhe ser destacado, ou inverter uma ordem, porque vai dar um efeito melhor se você inverte naquela reunião, naquele elemento, um tópico qualquer. Acabei de fazer o debrief de um team building, a gente tradicionalmente, nesse tipo de relatório com esse cliente, descreve quais eram os objetivos, os insights das entrevistas iniciais, quais foram as atividades, para chegar nos insights do evento e a proposição futura. A equipe que estava com a gente estava nos eventos. Eles tinham pouco tempo, porque isso era um preparatório para uma nova reunião. Desta vez, eles preferiram que a gente fosse direto para os insights a partir do evento e, quando necessário, pontuasse em elementos que estavam nas atividades. O mesmo relatório para o mesmo cliente, no mesmo modelo de sempre, mas naquele contexto, para eles era mais importante a proposição de atividades futuras, já que eles estavam nos eventos, já que tinha tido conversa durante os eventos de algumas dimensões. Então, lembra, eu preciso pensar naquele caso qual é a função. E assim eu deveria me perguntar toda a mandala. Vocês vão ter esse material. Olhem com atenção. Frases muito longas num texto, imagina, no WhatsApp ou no e-mail, as pessoas têm leitura em F. As pessoas não leem tudo, elas leem os títulos, as primeiras palavras, talvez alguma coisa no final. Elas, a cada parte, vão lendo um pouco menos. Textos muito densos, com parágrafos com 7, 8, 10 linhas, não são lidos. É melhor que você quebre em 2, 3 parágrafos aquele texto que você está mandando, que coloque uma lista de tópicos, que você, se for um áudio, em vez de um áudio de 10 minutos já é um podcast, né? Um áudio de 2 minutos, será que não pode ser um áudio de 30 segundos, um de 45, um de 15? Será que não pode ser uma coisa menor, delimitando cada bloco da sua fala? Então, quando você pensa na estrutura de frases mais curtas, numa ordem direta, ou seja, em vez de inverter, dizer que você, sabe, Yoda, né? A festa não irei à festa. E, se possível, você pode, em vez de dizer que não irá à festa, você pode dizer, vou ficar em casa, diga o positivo, diga o que você deseja. Aí sim, a cada etapa de sua fala, se eu estiver interagindo com as pessoas, aqui é um pouco mais complicado, temos 124 pessoas que não estão diretamente interagindo comigo. A gente pode ou poderia estar gerando confirmação, gerando um momento de interação com as pessoas para elas dizerem se entenderam ou não, se tem um complemento, uma sugestão ou não, para seguir para a próxima etapa. Ou seja, se eu organizar a minha vida, entender que no caso de um texto, por exemplo, eu posso escolher qual é o canal. Será que se é um texto mais longo, será que é o WhatsApp? Ou o WhatsApp é só para dizer que a pessoa tem que ver um documento que eu mandei por e-mail para ela?
para ver o documento. E o e-mail é só um canal pelo qual vai chegar o documento, porque é mais complexo, mais detalhado. Não, é um texto mais longo, mas não é um documento, é só o texto do e-mail. Então, é um e-mail, é um documento, é um fluxo, é uma informação que está visível para todo mundo em algum lugar na intranet ou preso na parede, como um gestão à vista da vida, né? Qual é o canal? Beleza, escolhi o canal. Vai ser WhatsApp, por telefone, presencialmente, por e-mail, pelo Teams, seja onde for. Que cada canal desse tem uma característica e uma função, deveria ter pelo menos. Mas sim, qual o título? O título deveria ser aquela história que atrai a pessoa para entender, isso aqui é relevante, é indispensável, eu tenho que olhar agora. É urgente, eu posso ver daqui a pouco. O tema é esse, me interessa ou não. É só para ser informado, eu sou fonte de referência. Qual é a tua função? O título te ajuda nisso. E aí sim, sempre, mesmo que brevemente, faça uma saudação, né? Se pergunta o que tem que acontecer, então tem que vir primeiro, lembra? As pessoas não leem tudo. Então o que é indispensável tem que estar logo no início. O que é secundário? Ou seja, o que é só importante que reforce está em cima. O que você quer que a pessoa faça? Aquilo tem que estar amarrando no final de tudo, tá? Li tudo, e agora? Eu faço o que é com isso? Vou para uma reunião, me preparo, eu levo uma documentação, tá? Eu faço uma análise complementar, eu paro de fazer uma atividade e eu deveria ter uma despedida que seja incentivadora à ação e que permita um follow-up. De novo, voltando no what, so what, não what. Veja, as coisas estão amarradinhas. Morar, não estou entendendo nada. Vá anotando, que na hora das perguntas eu tiro as dúvidas de vocês. Não tem problema, tá? Então vamos aos poucos trabalhando esses elementos. Então, se pergunta isso aqui, vai estar no material de vocês também. Não se preocupe que vocês vão ter acesso a tudo isso, tá bom? Epa, é demais. Aquilo que está lá se desdobra para vocês em ferramenta. Entendendo que a estrutura de uma fala ou de um texto que eu mandei, seja no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, na mensageria do Teams ou qualquer outra coisa que você use, deveria trabalhar com a ideia de chamar atenção, título, despertar interesse, primeiro parágrafo, desejo de participação, de ação, de realizar o que você quer, que é o penúltimo parágrafo e a ação em si, que é o fechamento. E aí eu estruturo a minha comunicação com as pessoas, facilitando o processo. Tá, tudo está lá, está aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. E lembra um detalhe adicional. Todos nós temos processos cognitivos distintos, temos maneiras de absorver o mundo distintas pelos nossos sentidos, os 5 sentidos famosos. Quando a gente fala de interação, de comunicação, a gente fala mais de 3 sentidos, né? Do visual, do auditivo e sinestésico, que tem a ver, no caso, com o tato, e a gente junta um conjunto, né? Paladar, olfato e emoções, e o tato estão juntos no sinestésico. A gente separa em 3 blocos. Mesmo que você seja mais auditivo, prefira ouvir as pessoas falando com você, mais do que ler um texto grande. Ou mais visual, prefere ver uma lista de tópicos, um gráfico, uma tabela, um fluxo, do que ler um grande texto ou ouvir um áudio. Todos nós no Ocidente somos visuais. Por consequência, eu deveria sempre, que possível, facilitar a estrutura da minha fala ou do meu texto com bullets, com tops, com setas nos pontos essenciais, ou resumir aquele bloco todo com um gráfico, uma tabela, ou como a gente colocou ali, aquilo tudo, aquela mandala poderia ser um texto, de cima e embaixo. Numa apresentação, né, uma reunião, ou aqui numa palestra, está ali, a mandala faz sentido. Mas a mandala sozinha, sem a minha explicação, faz sentido pleno? Se eu já conheço, me lembra. Se não, eu deveria mandar um texto que explique, detalhe, coloque numa situação cotidiana daqueles indivíduos específicos aquela situação. E aí faz sentido o texto. Por mais que eu tivesse a mandala, e a cada passo eu mostrasse que pedaço da mandala que eu estava fazendo. Vai gerar memória. Então, mesmo quem não é visual, o visual ajuda a reter a informação, a memorizar a informação. E ele pode conflitar. Se eu estou numa reunião, apresentando alguma coisa, numa reunião com a minha equipe, e o visual está mais atraente do que o que eu estou dizendo, as pessoas vão estar vendo o visual e não vão estar me escutando. Por isso que lá no início eu falei da escuta atenta, escutativa. Escutativa é ouvir, prestando atenção, tentando, que é dificílimo. Não ficar já tentando dar as respostas, ou pensar o que você vai dizer na sequência. Porque se eu estou pensando que eu vou responder o que eu vou dizer, eu já não estou ouvindo, já não é ativa. É dar tempo do outro se manifestar. Claro que numa reunião eu tenho que ter tempos e movimentos, tenho que ter papéis, como a gente já vai ver agora. Então, se organiza de maneira que aquilo seja impactante,
e tente minimizar conflitos. Você não tem como acabar com os conflitos, porque depende do outro. Mas quanto mais eu conhecer o outro e o momento do outro, mais eu vou ter atenção a não usar certas palavras em certas situações. Vou dar um exemplo simples. Sou professor há quase 30 anos, trabalho com sustentabilidade, como ele disse, há muito tempo. E me peguei há alguns anos atrás, há quase 7, 8 anos atrás, numa sala de faculdade, com pessoas de 19, 20 anos, falando para as mulheres da situação, chamando elas de meninas, e para os rapazes, chamando de, os homens, os rapazes. Por que eu estava infantilizando as mulheres? Hábitos que são transversais, que passam pela gente e a gente não percebe, que são estruturantes. Mas como eu estava atento àquilo, em função de uma série de questões, eu parei no meio da aula, dei um passo atrás, pedi desculpas às mulheres que eles estavam e modifiquei a expressão. Se eu pego alguém que está no momento onde essa questão é essencial, está ebulindo, é importante para aquele momento de vida da pessoa, e eu falo, meninas, eu posso gerar um conflito sem perceber, sem ter intenção de gerar um conflito. Nem sempre a gente tem a intenção, mas a gente ainda assim pode gerar conflito. Então, eu preciso estar olhando e conversando com as pessoas, não falando para as pessoas. É com. Se a gente estivesse aqui com todos vocês, com as câmeras abertas, todo mundo junto, eu estaria vendo as reações de vocês, porque mesmo calado, o silêncio grita, gente. Se eu estou falando alguma coisa que é para ter uma reação, não é o caso aqui da gente, mas numa situação de uma conversa com equipes, ou com os meus pares, ou com meus superiores, que era para gerar uma reação de concordância. As pessoas ficam flat, cara de poker face, nada aconteceu? Temos um problema. O silêncio também diz alguma coisa. A ausência de uma interação diz alguma coisa, assim como a interação. Vamos voltar para lá, para a gente terminar esses elementos? Estou curioso de saber quais serão as dúvidas de vocês. Então, usem os elementos. Como eu falei para vocês, no dia a dia vocês não vão estar dando palestra, né? Não vão estar dando um workshop, um treinamento, até podem, mas ou fazendo uma entrevista para mídia, mas reunião é do dia a dia, né? Quem não vai ser daqui hoje já para umas 3 reuniões em sequência, depois ter que dar conta de tudo que aconteceu em cada uma das 3 reuniões? Bem, presente, né? Então, quando a gente está falando de uma reunião, primeiro precisa saber qual é o propósito daquela reunião. Reunião não é tudo igual, né? A gente falando. Porque tem reuniões que vão ser mais longas. Se é uma reunião de briefing, de cocriação, que exige um debate das pessoas, eu talvez precise de um tempo maior. Não adianta querer otimizar o tempo, porque precisamos otimizar o tempo, porque tempo é dinheiro. Eu faço uma coisa ruim, que não deu o tempo necessário às pessoas detalharem os elementos para ter a visão de todos os setores que vão participar daquilo, e alguma coisa fica falha, o processo não fica bem desenhado, ou vai me exigir uma série enorme de reuniões, ao invés de ter uma reunião que o fluxo das ideias se dê e permita que a cada etapa eu acrescente um elemento, registre outro e consiga desenhar as premissas do que vai ser feito. É diferente de um só de acompanhamento de resultados. As pessoas podem pegar lá um GRD, por exemplo, né, uma gestão da rotina diária, uma gestão à vista, ou tantos outros modelos que o Lean, os Agiles vão trazer para vocês, o PMBOK vai trazer para vocês, e dizer o que era o objetivo daquele período, o que foi realizado, o que não foi realizado, o que motivou a atingir ou não as metas daquele período, e quais são as ações de correção a partir dali. Ponto. Se houver necessidade de uma interação complementar ou dúvidas, você acrescenta aqueles elementos. Não precisa fazer uma mega contexto de apresentação de tudo que aconteceu ou ficar justificando de quem foi a culpa, porque não serve para nada saber de quem foi a culpa. Então, cada tipo de reunião vai ter um tempo, um local, pessoas que podem participar daquela reunião ou não, ou participar com que função, que não é porque você está numa reunião que você teria direito obrigatório de fala ou de decisão. Então, eu tenho que entender qual é a estrutura. Para cada uma das modalidades de reunião, eu tenho um propósito distinto, portanto, tempos e movimentos distintos. Só que a gente sai colocando as pessoas para uma reunião e o final entregável da reunião é marcar a próxima reunião. Isso não é reunião. Eu tenho que fazer com que as pessoas, desde o V0, entendam qual é a função dela. Se eu não quiser olhar para esse caminho, se é um momento de priorização, de decisão, de feedback ou de motivação, eu podia pegar uma coisa que está na educação, lá na taxonomia de Bloom. Mas não tem nada a ver com isso, não sou professor. Calma. Isso fala sobre como a gente articula as ideias, como são os nossos processos cognitivos, como a gente interage e aprende. Qualquer coisa numa empresa é isso. Então é uma reunião que eu quero listar as tarefas de todo mundo. Não apenas isso.
Então é rápida, prática, se bobear não precisa nem ser presencial. Eu quero que eles relembrem as metas, que se aproximam das metas do prazo de entrega das metas do mês, só para relembrar qual o grau de importância, para dar um incentivo adicional, ou não. Eu quero que lá na outra ponta é uma reunião para a gente prototipar uma solução. São ideias diferentes. Em cada uma dessas possibilidades, entre a lista do memorizar, do compreender, do aplicar, analisar, avaliar e criar, eu vou ter diferentes estruturas, funções entregáveis. Se eu conseguir entender direito qual é a função, eu consigo desenhar o entregável e os papéis das pessoas e quanto tempo eu vou precisar em cada reunião. Ah, eu não sou pago para fazer reunião, sou pago para desenvolver análise financeira. Opa, como é que você vai receber esse pedido, vai desenhar esse pedido e vai entregar esse pedido que não seja numa reunião? Então, a gente também é pago para fazer reuniões, não posso fazer nada. Agora, elas podem ser eficientes, elas podem ter entregáveis claros das pessoas. E a comunicação está perpassando esses elementos. Por quê? Se eu tenho uma função clara, eu convoco no meu e-mail de maneira clara, dizendo que essa é a função e quais são os papéis das pessoas. Eu estruturo o entregável desde o início para que as pessoas já entrem na reunião com material, com informação legítima e efetiva para contribuir para aquela reunião, seja qual for a situação. Então, eu tenho uma infinidade de possibilidades, trouxe algumas. Vocês vão desenhar as de vocês. Se perguntem como é que aquela reunião tem que funcionar para que o tempo dela seja adequado. Porque às vezes eu tenho reuniões que podem durar 15 minutos, se eu não preparei direito, não comuniquei direito, não trouxe a informação correta previamente, ou não estabeleci o tempo de fala de cada pessoa, pode levar 45, 1 hora, 2 horas, e eu não atingir nem metade da minha lista de atividades. Se organizem. A organização também comunica às pessoas como é que você deve entrar naquela reunião, qual é a maneira de agir naquela reunião. E eu tenho vários papéis possíveis. Quais são os papéis naquela reunião que eu vou trabalhar? Quem faz o quê? Quem vai estar mediando? Quem vai estar controlando o tempo? Quem são as pessoas que vão tomar as decisões? Quem está participando que é fonte de informação? Quem vai relatar aquilo? Eu preciso entender quais são os papéis das pessoas para que elas saibam que elas têm a obrigação de fazer A ou de não fazer A naquela situação. É importante que elas entendam o que elas têm para fazer. Se eu não comuniquei antes, não estabeleci isso previamente, como é que é o processo ali, como é que aquela reunião vai funcionar direito? Aí a gente vai achar que o problema é da comunicação, não, é do processo de estruturação da atividade. Por isso que a gente propõe para vocês que, antes da reunião, no pré-reunião, eu tenho um convite coerente, com o link correto, com a plataforma adequada, se é online ou presencial, que tem um propósito da reunião, ou seja, é a reunião de acompanhamento do projeto X, mas para quê? O acompanhamento é um acompanhamento para gerar dados e fatos para a liderança daquela equipe, levar para uma outra reunião. Então, tem que gerar insights mínimos de cada uma das etapas, de cada uma das equipes dentro daquele projeto, resumido para que ele possa ou ela possa apresentar os elementos centrais. Se eu não sei qual é o papel daquela reunião, mas é acompanhamento, Murat. De quê? Para quê? Lembra? Tudo começa com propósito, para no final você ter uma narrativa interessante e inteligente. Tá? E quais são os documentos de base para aquilo? Quais são os documentos que se desdobram a partir daquilo? Tá? Então, toda reunião deveria também ter elementos que permitissem, no convite, você entender para onde que você vai. Nesse sentido, eu posso trabalhar com uma ferramentinha clássica, que é o IDOART, para gerar essa informação. Eu deveria, na hora de fazer o comunicado, de convocar as pessoas para uma reunião, definir qual é a intenção, o objetivo, que é o I, qual é a agenda, dizendo qual é a agenda, ou seja, o tempo, qual é o tema e quais são os conteúdos dentro daquele tema, que é um tema macro, tem subtemas. Então, qual é o conteúdo deste tema? Eu preciso saber qual é o resultado desejado, ou seja, ao final daquela reunião, o outcome eu quero o entregável com quem faz o quê, quais são os papéis e responsabilidades, quais são as regras, qual é a linguagem, se é mais técnica, menos técnica, se ela é mais informal, mais formal, quanto tempo cada um tem de fala, e assim vai. Se eu consigo organizar isso, as primeiras vezes vai dar trabalho, você vai achar incômodo, não faz sentido, e toda mudança de hábito, toda mudança, mesmo que não seja só de hábito, ela gera resistência, ela tem um trade-off. Mas se as pessoas forem se acostumando aos poucos com essa estrutura, você vai gradualmente ter interações com seus pares mais efetivas. Isso vale para reunião com várias pessoas e para com uma pessoa só. Vale para qualquer interação.
se eu entendo qual é a intenção, qual é o tema central. Eu tenho 4 coisas para falar com essa pessoa. Dá tempo nessa interação? Não. Então, vou falar de uma bem falada e falar de 4 mal faladas que vão dar confusão. Eu sei que eu quero no final, eu quero só expressar a minha emoção, quero gerar um novo pacto, quero explicar como eu me senti, quero propor uma mudança para o futuro, quero marcar uma reunião. O que eu quero? Então, se eu olho para isso e internalizo isso, não preciso escrever isso, não preciso pegar um Excel e colocar isso no PowerPoint, nada. Eu me organizo internamente, a minha fala vai ocorrer de maneira mais fluida, sem ter que correr e tendo muito conteúdo. Ou dando o ritmo necessário, ou fazendo as variações pertinentes para cada uma das etapas. De novo, vão colocando as suas dúvidas aí. Já já a gente vai responder. Coloquem dúvidas, observações, críticas. Coloquem críticas. É importante ter também que elas podem dar novos insights às pessoas que estão participando. Então, vamos lá. Só que aí eu tenho uma questão essencial a ser pensada. Que questão essencial é essa, Murá? A gente está vivendo isso, essa ideia dos viés cognitivos do Aaron, ele tem mais de 60 anos essas pesquisas da psicologia social. E a gente deveria procurar, se eu sou gestor de equipe, sou gestor de pessoas. Se eu trabalho numa empresa, mesmo que eu não gerencie ninguém, mas eu lido com várias pessoas, eu gerencio as relações com essas pessoas. E quanto mais eu entender como é que é a psicologia, não a psicologia no sentido freudiano ou lacaniano e junguiano, mas a dimensão social, ou seja, a estratégia de interação das pessoas se dão naquele lugar onde eu estou, melhor vai ser o meu resultado, menos conflitos eu vou passar, você não tem como impedir que os conflitos aconteçam, tá? Eu gosto de falar quando dou algum treinamento ou faço gestão de crise para empresas ou para celebridades, que existem 3 tipos de empresas, por exemplo. As que ainda não passaram por crise, as que estão em plena crise e as que já passaram pela crise. Interações é do mesmo tipo. A interação com pessoas que têm interação de longo prazo, você ainda não teve um conflito, você pode estar em conflito ou já teve um conflito. Em conflito não quer dizer brigar, de se estapear, é ter algum tipo de desentendimento, mesmo que muito pequeno. Mas acontece, é do dia a dia. Então, eu preciso sofrer com isso, eu preciso ter atenção a isso. E depende dos vieses cognitivos. Nietzsche tem uma fala interessante, impactante, interessantíssima, que é: as convicções, olha só o detalhe, né? As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Olha que curioso. Eu costumava dizer para os meus alunos, e quando eu estava trabalhando direto com projetos de diálogo social, de desenvolvimento territorial, que as minhas certezas me imobilizavam, paralisavam no lugar, e que as minhas dúvidas me movimentavam, né? Tem uma pensadora que agora eu não vou lembrar, mas até o final da nossa interação eu vou lembrar. Eu acho que é Rosa Luxemburgo, mas posso estar errando. Ela diz que quem não se movimenta não percebe os grilhões que o prendem. Tem a ver com o que Nietzsche está dizendo. Quando a gente tem uma convicção muito densa, mesmo que técnicas, informações científicas, processuais, tudo muito racional se dê, a gente ainda assim vai achar que está errado. Porque não é como a gente pensa, não é a nossa convicção. Não quer dizer que a gente não tenha que ter convicções. Mas o primeiro erro clássico, quando você recebe uma mensagem, recebe uma notícia, a gente agora mesmo na BRH, no evento da BRH no Rio de Janeiro, falou sobre fake news interna. Como é que eu trato as desinformações dentro da estrutura da comunicação interna de uma organização? E uma das questões que a gente tem que sempre se perguntar é, quando está recebendo uma informação de uma empresa ou na sociedade como um todo, se ela bate muito certinho com o que eu penso, eu deveria desconfiar. Porque ela está muito certa com o que eu penso. E alguém pode estar me manipulando. Quando ela tem alguma informação que eu discordo, eu tendo a procurar informações, dados e fatos, quem disse aquilo, por que disse aquilo. A gente analisa com mais frequência o que a gente discorda que aquilo que a gente concorda. Então, Nietzsche está certo, né? Desculpa. Se a gente olhar nessa perspectiva, o Elliot Aronson, no Animal Social, que é um livro maravilhoso vocês lerem, fácil de ser lido, não é? Para psicólogos sociais, ele vale a pena ser lido. Ele fala de alguns elementos que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. O primeiro deles aqui é o nosso viés do ponto cego. Mas a gente está colocando uma reunião, quer fazer uma mudança
no processo de gestão de um projeto e que, além das estratégias e das tabelas que a gente usa no Lean, quer trazer o OBEA para poder, de maneira mais visual, acompanhar o projeto. Ora, o viés do ponto cego, ele vai colocar para a gente que a gente tem a crença que a gente é mais objetivo e menos tendencioso que as outras pessoas. Sabe aquela coisa? As pessoas mentem. Tem uma pesquisa maravilhosa na área social que é eu acho que as pessoas mentem. Aí os dados dizem que a crença é de que 75% das pessoas acreditam que os outros mentem. Aí você pergunta, você mente? Menos de 15% das pessoas dizem que mentem. Então temos um problema. Se todo mundo mente, mas ninguém mente, temos um problema. Então a gente sempre acha que o nosso viés é o melhor. Ter certeza é importante, ter convicções é importante, né? Que te movimentam, que permitem que você exija alguns direitos ou lute por alguns projetos que você tem dados e fatos que te ajudam a colocar. Mas você também tem que ser flexível, tem que abrir mão, tem que desapegar de verdades anteriores. Então, quando a gente olha para o animal social, tem a questão do ponto cego. A outra é o realismo ingênuo. A gente sempre acha que a nossa interpretação subjetiva da realidade é a realidade. A gente sempre acha que não, é do jeito que eu estou olhando. Não, mas é assim. Eu já vivi isso antes, é deste jeito. E se não for? Não é um problema não ser. A gente acha que aquilo é visceral. A gente tem a ideia do nós e eles sempre, né? Somos nós contra os outros, nós contra o mundo, né? O pessoal do comercial contra o pessoal da área técnica, o pessoal da área técnica contra o cliente, ou qualquer outra coisa que vocês queiram colocar, são sempre nós e os outros. E isso pode gerar um problema, né? Pode gerar uma série de conflitos, de desconfiança da outra parte, desnecessários. Aí a gente tem uma questão do viés da confirmação, que tem uma questão, como a gente olha para o mundo, parece sempre ser o bom, o belo e o perfeito. O legítimo é o que o melhor vai se dar, é o que vai trazer o melhor para todo mundo. E a gente tende a refutar, rejeitar aquilo que não parece com o que a gente pensa de cara e se agarrar naquilo que a gente acha que é a verdade, em vez de estar sempre questionando, tendo uma pergunta, uma dúvida sobre, né? O julgamento da gente é sempre relativo, ele nunca é absoluto. Ele depende sempre de como a gente está naquele momento, do contexto social que a gente vive, dos papéis sociais, dos eventos da nossa vida do cotidiano. Eles não são absolutos. Nenhum julgamento humano é absoluto, né? Ele é sempre contextual, sempre tem um viés, um olhar cultural em cima daquilo. Uma ideologia, se você quiser usar esse termo. É importante imaginar que na hora que a gente faz uma fala para os outros, eu preciso gerar a ideia de pertencimento, né? E de conformidade àquele conjunto de regras ou àquele grupo, para não gerar grandes dissonâncias cognitivas, que às vezes acontecem. As pessoas falam de uma forma, mas agem de outra, e não percebem que estão em um processo de dissonância cognitiva. E quanto mais interna for a justificativa das pessoas para fazerem algo, mais difícil é você demovê-la daquilo. Quanto mais externa, é porque a regra, a proposta, o propósito, os outros definiram aquilo, mais fácil é você demover a pessoa daquela situação. Quando é interna, a gente acaba levando para o indivíduo, para quem nós somos, para a nossa identidade. Isso leva a conflitos também. Então tem que tomar cuidado na hora de fazer um feedback, por exemplo, a alguém um projeto, um par ou um subordinado, e deveria falar do fato e não da pessoa, do que aconteceu e não de como ela é ou quem ela é. Sabe essas coisas que a gente faz com o filho? Né? Você chega no quarto do filho e ele tá tudo bagunçado. Ele diz, você sempre é bagunçado. Se tiver uma única vez que o quarto não estava bagunçado, você já perdeu a credibilidade com aquela pessoa. A gente tem que tomar cuidado com essas formas de falar no tudo ou no nunca, né? Ninguém ou todo mundo. Essas generalizações complicam também e os julgamentos complicam. Mas a gente é levado a julgar. Nosso cérebro é julgador por excelência. Mas como é que eu não julgo? Eu falo de dados e fatos e não de percepções a cada interação com as pessoas. Essa é uma coisa que precisa ser treinada, não é simples, tá? Então, se eu conseguir organizar esses elementos todos que a gente colocou aqui, eu vou conseguir ter comunicações e interações melhores. Tudo bem com vocês? Gente, o nosso fluxo era esse. Eu trouxe elementos para vocês pensarem a partir de... Vocês vão ter esse material depois e verem como é que vocês aplicam Se vocês aplicarem um desses elementos, vai ser interessante. Não precisa aplicar tudo, não tem que aplicar tudo de cara, mas pega um desses elementos. Na primeira interação que vocês tiverem, quando terminar este evento, tenta aplicar.
Pode não dar certo, é a primeira vez. Mas não desiste. Tenta entender o que deu certo e errado. Tenta de novo. Faz mais uma vez. Vocês vão ver que no material, no final, tem as minhas redes sociais todas e os meus contatos. Pode mandar um WhatsApp, não tem problema. Vamos trocar. Estou aqui para ajudar vocês. Se realmente vocês querem melhorar e ter mais impacto nas interações com seus pares e subordinados, minimizando conflitos, vocês precisam pensar o como e não só o que vocês falam. Ok? Foi um prazer. Ellen, eles são seus. Ou Anderson, eles são seus. Eduardo, obrigada. Maravilhosa como sempre. Eu tenho cheio de coraçãozinho aqui, um monte de elogio. E aí tem muitas perguntinhas aqui para fazer para você agora. Vou Vamos nessa. começar aqui, ó. Neste círculo de comunicação simples, o que mais tenho dificuldade é de evitar o uso de apostos ou encurtá-los. Como sempre fico com receio de não me entenderem, vou tentando me explicar, mas muitas vezes acabo me enrolando muito mais. Como evitar e melhorar essa questão da comunicação? Pergunta complexa, mas interessantíssima. Vamos lá. A gente tem que tomar cuidado. Eu sou professor e tem um problema, né? A gente acaba pegando uma linguagem professoral. Então, eu vou falar para vocês de viéses cognitivos e vou explicar na sequência. Nem sempre você tem que explicar. Se a primeira vez você está falando com aquele grupo de pessoas sobre um tema que não é recorrente, eles não conhecem, cabe você falar a sigla e na sequência você explicar. Ou você explica aí, repete aquela sigla, aquele jargão, aquele termo que você queira, ou aquele encurtamento. A segunda ou terceira vez, precisa, e cabe você depois, fora dessa interação, perguntar para aquela pessoa se fez sentido, se ela entendeu, se tem alguma dúvida naquele tema. Se ela te responder entendendo aquilo, está tudo certo. Porque se você repete sempre, lembra, nem excesso de informação, nem falta de informação. Se eu falo só pelos jargões e siglas, eu posso dizer que a outra pessoa não esteja entendendo, por qualquer motivo. Se eu sempre explico, talvez esteja dando excesso. Porque eu já falei da outra vez, aí começa a ficar chato. Parece. E o pior é que pode dar a sensação de arrogância. Que você acha que os outros sabem menos do que você. Então, de maneira pontual, tenta evitar falar com recorrência. Fala aqui, ali, muito en passant, quando você achar que não está dando o entendimento pleno. É o caminho possível. Tem outra pergunta aqui. Sou muito introvertido e falar em público provoca em mim elevação da frequência cardíaca, tremores e muitas vezes falta de clareza. Hã? Mesmo em tópico nos quais tenho domínio e expertise. Quais métodos e estratégias posso utilizar para melhorar minha comunicação? Tá. Só para saber, por um acaso, sabe, não quero saber o nome, mas o gênero, se é homem ou mulher? Não Ou sei. outro gênero qualquer? Não? Tá bom. Eu fiz essa pergunta por um motivo. É comum em grandes empresas que tem muitos homens, muitos engenheiros, desculpe aí os engenheiros, né? Minha primeira formação é em elétrica também, tá? Só para vocês saberem. Depois que eu fui para comunicação. E existe uma pressão social sobre, né, uma mulher ou um outro gênero qualquer ter pressão para ser melhor do que os outros para poder falar. Então pode ter uma questão complementar. Mas vamos lá, tentando responder de maneira objetiva. Não fique chateado comigo quem pertence da pessoa. Mas certas dimensões a gente só resolve com terapia. Por quê? Isso tem a ver com a sua autoestima, com como você se vê naquele ambiente. E é comum, mais comum para as mulheres do que para os homens, ter a síndrome do impostor, por uma questão macrosocial. E é isso, ser trabalhado ajuda bastante. Mas tirando desse elemento, estou trabalhando nessa questão. Tem algumas técnicas simples e básicas que podem ajudar, mas tem que ter repetição, não adianta fazer uma vez só. Uma delas é você, antes, e a Ellen deve ter feito. O que houve? Vocês estavam ouvindo o que eu estava ouvindo? Não. Passou para vocês aí Tá. Desculpa, é que tocou um alarme aqui para mim que eu não sei de onde é que veio. Mas tudo bem. Vamos lá. Foi mal aí. Por isso que eu parei de repente. Um alarme tocando aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Respiração é uma das questões. Antes de entrar numa fala, pode ser numa reunião comum ou numa palestra, como você mesmo disse, vale. Que bom que vocês não escutaram, porque aqui foi um horror. Alguma coisa que não. Coisa de computador. Você fazer uma respiração, como a gente faz no processo de meditação, inspirando em 1 e expirando em 2, 3, vai te ajudar a diminuir a pulsação cardíaca.
E é como você mesmo descreveu, que você sua, fica nervoso, nervosa, a pulsação cardíaca aumenta. Então, trabalhar a sua respiração vai te ajudar imensamente a desacelerar. Porque o que está acontecendo é a ansiedade. A ansiedade é um destempo. Ou você está lembrando de alguma coisa passada, que não está ali naquele momento, ou antecipando uma coisa futura que pode nunca acontecer. Não é o que está acontecendo naquele momento exato. Então, a respiração vai te ajudar. Então, fazer um exercício de respiração durante 2, 3 minutos, antes de entrar nessa interação que você vai ter, para acalmar ajuda. Ouvir músicas que te acalmem durante esse processo ou ao longo do dia até aquele momento também ajuda, porque a música vai regulando o seu organismo também, a sua pulsação cardíaca. Para ti, pode ser também músicas que têm confiança, tá bom? É outra coisa que pode funcionar. Você pode pegar técnicas de PNL, se você trabalhar com isso, para fazer âncoras físicas que te ajudem nesse momento. Âncoras, não obrigatoriamente físicas. A lista é grande, tá? Você pode fazer uma coisa que é uma técnica que a gente usa em oratória. Se tiver chance, você ir para um banheiro que não tenha ninguém e se olhar no espelho e rir de você mesmo, você já libera aquela tensão inicial. Qualquer um, se olhar para si mesmo no espelho, vai achar meio esquisito, meio tortinho, meio estranho e começa a rir. Isso libera essa tensão inicial. Se você puder, nesse mesmo dia, antes da interação, antes de ir para o trabalho, fazer uma atividade física intensa de 1 hora, todos os hormônios que são produzidos no seu corpo também vão te dar uma distensionada. E praticar. Não tem outra coisa a fazer. Não sei se te ajudei, mas tentei. Outra pergunta aqui. Quais são algumas estratégias para melhorar a comunicação com superiores, especialmente em situações de conflito ou quando precisamos dar feedback negativo? Olha só, ser superior ao seu par não deveria fazer diferença, para começar a história. Porque se você tem algo a dizer para alguém, deveria ser dito. Mas em função de quem é a pessoa. Eu não sei em que momento, se vocês passaram por isso, eu acho que a Ellen já deve ter falado isso com vocês, sobre conversas difíceis, comunicação não violenta e várias outras técnicas que existem no gênero. Quando a gente fala com alguém, uma situação que não é simples, eu deveria voltar para aquela coisa do não julgamento, né? E a comunicação não violenta, que é uma ferramenta, né, uma modalidade de fazer isso, vai te ajudar. No sentido de você tentar dizer para a pessoa o que aconteceu, como você se sentiu, não o que o outro fez com você, que aí você está julgando. Como você se sentiu, o que você necessita de maneira efetiva e quais são as propostas dali em diante. Se você não faz isso, não interessa quem é, se é teu superior ou não. Ah, mas meu superior é uma pessoa que é muito passional e muito objetiva. Fale de maneira breve, planejando onde você vai dizer, dizendo só o que é indispensável sobre aquilo. E sempre que possível, dizer o que você efetivamente gostaria que acontecesse. Porque você está indo para lá só para reclamar, está errado. Só para dar o feedback, porque se é um feedback, ele deveria gerar uma transformação em alguém. Em você, no outro, nos dois ou no processo. Então, seja o teu chefe, seja o teu par ou seu subordinado, é uma pessoa. Quem é ela? Qual é a linguagem dela? Lembra que é comunicação para o outro? E o que eu tenho que dizer sobre dados e fatos e não percepções? Fica uma dica, porque ser teu chefe não vai fazer diferença. Ah, mas é meu chefe. Lamento, é uma pessoa. Diga, Ellen. Outra pergunta. Que papel a comunicação desempenha na construção de um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo? E como podemos incentivá-la diariamente? Isso é fundamental. A cultura de uma organização tem, eu acho que era do Porter a frase, acho que né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? É uma frase clássica, se não me engano é dele. Sim, a cultura ela é dada em função de alguns elementos. Do que é definido pela autodireção, do contexto, território físico onde você está, macrocultura onde você está inserido, né? País, idioma, região, cidade onde você está, e quem são as pessoas, por consequência, que estão ali dentro. Ora, a comunicação está em tudo isso. Se você pegar uma pessoa de uma cultura germânica ou anglo-saxã, é uma maneira de falar mais direta. Isso ofende muito menos se eu chegar para Ellen, esse é o trabalho, foi inadequado para o nosso projeto. A pessoa se ofende com menos frequência do que uma pessoa que vem de uma cultura latina como um todo, e latino-americano mais ainda. Então, um italiano, um português, um espanhol, um brasileiro, se ofende com isso, leva para o pessoal. Eu tenho que entender a macrocultura. E ora, tudo isso está na comunicação.
Isso tem a ver com a palavra que eu escolho e com a intensidade com que eu falo dessas palavras. Eu posso falar coisas duras, sérias de uma maneira gentil, educada e propondo uma mudança. Vou falar uma coisa super simples de uma maneira tão dura que é agressiva. Eu posso elogiar e agredir a pessoa. Vou dar um exemplo para vocês, só para usar a Ellen, que é uma pessoa que eu conheço há um tempo. Ela está vendo lá o 8 com vocês, o infinito. E eu poderia dizer para ela, para elogiar, olha só, o elogio ruim, mal feito. Ellen, finalmente você fez uma atividade laboral que eu gostei. Eu acabei de dizer que as anteriores todas eu não gostei. Por causa do finalmente. Quando eu uso o mais, porém, contudo, todavia, entretanto, depois de uma frase qualquer, eu estou contestando o que estava antes. Eu estou desmerecendo o que estava vindo antes. Então, o que a gente pode fazer nessas situações é tomar cuidado com as palavras que eu vou utilizar, com as expressões específicas, usar um nós. O tempo verbal, se eu chego para a minha equipe e digo, vocês têm que atingir a meta, porque você não faz parte da equipe, ou nós temos que atingir a meta. Então, o tipo de expressão usada, inclusive, dá a ideia de se é para todos ou não. Se eu digo que a nossa equipe tem que atingir a meta, a nossa equipe é a empresa que tem que atingir a meta. Então, essas ideias vão ajudando na colaboração. Tem a ver com como você fala, que expressões você usa e que tempo verbal, que pessoa, né, é que está sendo utilizada na nossa fala. Tá? Eu estimulo não a colaboração. Outra e a última. Como podemos garantir que a comunicação entre os membros da equipe seja eficaz e evite mal-entendidos? É impossível. Garantir isso não se garante nada em interação humana, para começar a história. Foi o que eu disse. Eu estou aqui falando com o nosso amigo Anderson, né? E não sei se ele é casado ou não, vamos imaginar que essa noite ele brigou com a esposa dele. Tá aqui a briga aqui, tá aqui, ó, um angote, assim, encaixada aqui a briga com ele. Por um acaso, eu estou conversando com ele e falo uma expressão que a esposa dele usou e que o irritou muito, mas não tem nada a ver, eu não sou esposa dele. Ele, sem ter consciência, vai trazer aquilo para o pessoal e vai trazer aquela irritação, e minha interação com ele vai ser complicada, mesmo que não tenha intenção. Atos falhos acontecem. Então, garantir eu não garanto. Mas cabe olhar quem é outra pessoa, conversar com ela separadamente, entender quais são os valores daquela pessoa. Se eu não entendo os valores, quais são as práticas daquela pessoa, como ela se sente naquele trabalho. Se eu não entendo de pessoas, agora, quanto mais eu entender de pessoas, mais facilmente vai ser até procedura e dar um feedback negativo para ela. Dar um feedback onde ela realmente errou em alguma coisa, ela precisa entender que não pode mais fazer aquilo. Mas estou falando para aquela pessoa e não para todo mundo de maneira genérica. Então tem que entender de pessoas. É o que vai minimizando os ruídos. E eu tenho que aprender a lidar com os ruídos, porque eles vão acontecer. Muito bem, tem aqui do Anderson Melo, dando parabéns, excelente apresentação e muitas palmas, elogios para sua apresentação. Não tem mais perguntas, Eduardo. Muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhosa, como sempre. Foi um prazer. Contem comigo sempre que precisarem. Usem à vontade o material todo de vocês. E sempre que quiserem alguma coisa, quiserem trocar uma informação pelo LinkedIn, pelo Instagram, por e-mail, conta comigo. Vai ser um prazer trocar com vocês. E agora tem, né, Anderson? Isso. Bem, mais uma vez, Eduardo, muito obrigado pela palestra, tá? Muito obrigado também por compartilhar suas experiências com a gente, são muito valorosas aqui, tá? Como eu falei, é uma palestra que a gente estava esperando bastante aqui, foi bem solicitado pra gente, tá? E, enfim, fico honrado aí por estar fechando esse mês da segurança, a última palestra da CIPAT com a sua palestra com a gente. Antes de encerrar aqui, gostaria de chamar aqui o Danilo, que é o nosso gerente de saúde e segurança, para dar umas palavras para a gente também. Danilo? Olá, pessoal. Bom dia. Agradecer ao Eduardo, fechou com chave de ouro a nossa semana interna de prevenção de acidentes, CIPAT. Chegamos ao fim da nossa 12ª edição e eu gostaria de expressar minha gratidão a todos que participaram ativamente dessas atividades e palestras ao longo da semana. Foi um período de aprendizado, reflexão, conscientização sobre essa importância da segurança no ambiente de trabalho, né? Esse tema aí, último, comunicação, é muito importante e está muito relacionado à segurança também no dia a dia e no ambiente de trabalho.
A nossa CIPAT é uma oportunidade valiosa, né, para reforçarmos nossa cultura de prevenção e segurança. E também é crucial lembrar que essas ações de segurança não se devem limitar a uma semana no ano. Elas devem estar presentes no nosso cotidiano, guiando nossas atitudes e comportamentos, para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para todos. Lembrando a todos vocês que a segurança é uma responsabilidade compartilhada. Cada um de nós temos um papel fundamental na identificação de riscos, no cumprimento das normas de segurança e na promoção de um ambiente de trabalho seguro. Nossas pequenas atitudes prevencionistas podem fazer uma grande diferença, evitando acidentes e preservando vidas. Portanto, eu peço a todos vocês que mantenham esse espírito de colaboração e atenção à segurança ao longo de todo o ano. Vamos continuar vigilantes, cuidando um dos outros e do nosso ambiente de trabalho. Lembrando do nosso lema: vidas em primeiro, pessoas em primeiro, segurança em primeiro. E aqui eu não poderia deixar de agradecer a toda a minha equipe e a equipe de comunicação pelo planejamento e execução desta CIPAT e do mês da segurança, e também aos cipeiros e demais colaboradores que nos apoiaram nessa jornada. Sem vocês, nada disso teria acontecido. Meus agradecimentos também à empresa Vencer Movimento, na figura da Ellen Faria, por ter nos proporcionado a nossa ginástica laboral diária da CIPAT, e também pelos palestrantes brilhantes que durante a semana abordaram diversos temas importantes e que nos ajudarão no nosso dia a dia aqui na empresa e também na nossa vida. Também agradeço às nossas intérpretes e hosts da Pointer, representada pela Vivian, que estiveram conosco em todas as palestras, não só dessa CIPAT, mas também de todo o mês da segurança. Bom, é isso, gente. Nosso mês de segurança está chegando ao fim. Já vamos nos planejar para o evento do ano que vem. E para que ele seja melhor ainda, nós contamos com vocês. Procure as suas CIPAs das localidades ou procure também o pessoal da nossa divisão de saúde e segurança e traga novas ideias e sugestões. Todas elas serão muito bem recebidas e serão avaliadas. Obrigado a todos e a todas. Cuidem-se e lembre-se que tem alguém importante na sua vida te esperando em casa. Tenha um dia seguro. Até mais. Ok, Dani, pode fechar.